Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 105, versículos de 23 ao 45. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus termos. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram os frutos dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servia de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Mateus, capítulo 10. Tendo chamado a si os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, proclamai, dizendo: Está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, informai-vos de quem nela é digno, e aí permanecei até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna,
venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos acolher e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa também sereis levado à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis ansiosos sobre como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será concedido o que haveis de falar, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Pois em verdade vos digo, de modo algum acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, e nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo tornar-se como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua casa. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os terraços. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que em mim me confessar diante dos homens, também eu nele o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por minha causa, acha-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E qualquer que der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá a sua recompensa.